paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Marcelo. Venho aqui gravar esse vídeo aos irmãos e desde já também contar uma experiência que o Senhor me deu em sonho, né? Mas antes disso, gostaria de ler a palavra que diz, a palavra do Senhor que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, que diz: Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Irmãos, desde já eu quero compartilhar com os irmãos uma visão em sonho que o Senhor me deu e contar um pouco sobre essa experiência que o Senhor me deu, né? A respeito de um portal, de uma legalidade que muitos de nós temos em casa e que atualmente tem se disfarçado tecnologicamente para entrar dentro dos lares, que é a televisão. Irmãos, numa certa madrugada, enquanto eu dormia, o Senhor me dava uma experiência em sonho, e nessa experiência eu andava dentro de um túnel de lodo, e dentro desse túnel de lodo eu via quando portais se formavam, e ao meu lado tinha um demônio, e esse demônio formava esses portais para entrar dentro dessas casas. E quando ele formava esses portais, eu observava e via que algumas casas na qual ele conseguia abrir aquele portal dentro daquele lodo, dentro daquele túnel de lodo, de lama, eu via que ele conseguia abrir alguns portais dentro de casas. E aquelas casas que eu via estavam escuras. E aquele demônio se gloriava. Ele se gloriava de conseguir abrir aqueles portais dentro daquelas casas. Irmãos, aquele demônio, na sua aparência, era semelhante ao demônio daquele filme, o Chamado, né, daquela que tem um demônio, um espírito maligno, com roupas brancas sujas e um cabelo muito longo. E eu vi aquele demônio e aquele demônio falava comigo. Porém, o Senhor não me dava a saber quando eu acordei exatamente tudo aquilo que ele falava comigo. Porém, ele falava se gloriando daquelas casas na qual ele conseguia abrir aquele portal. E ele andava dentro daquele túnel, ele procurava casas que tinham luz. E eu via quando ele abriu um portal dentro de uma casa. E dentro daquela casa que ele abriu o portal havia luz, e era a casa de um crente. O Senhor me fazia entender, o Senhor me dava a entender no espírito que aquela casa onde aquele demônio conseguia abrir o portal era a casa de um crente. E aquele demônio, ele se gloriava de conseguir abrir portais, tantos portais em tantas casas. Mas só que ele dava mais atenção à casa que tinha luz. E o Senhor me fazia entender que aquele demônio conseguia abrir portais em casas que tem essa legalidade, a televisão. E principalmente em casas de crentes. O Senhor me dava a entender que aquele demônio abria portais para entrar e colocar as sujeiras dele, as trevas dele, ali dentro, as sujeiras, para fazer com que aquela casa que era luz virasse trevas. Irmãos, eu quero alertar a respeito dessa legalidade que é muito comum nos lares hoje em dia, e a gente não dá tanta atenção, que é a televisão. A televisão, irmãos, é um portal. Como nós sabemos, a televisão é um portal. E acontece que nesses últimos dias Satanás tem usado de estratégias para fazer com que esse aparelho de televisão entre dentro dos lares, e deixando a televisão mais tecnológica, Satanás está conseguindo entrar dentro dos lares. Ah, mas a minha televisão é uma Smart TV. Irmãos, eu quero dizer que, aleluias, glórias a Deus, não é por ser uma Smart TV que não deixa de ser uma televisão. Ah, irmão, mas que diferença tem entre a televisão e o aparelho celular? Os dois têm tela? Sim. Porém, a palavra do Senhor, como a gente leu aqui no princípio, diz: Não meterás, pois, abominação na tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. E a televisão é um aparelho que se fez abominável diante dos olhos de Deus. E por que se fez abominável diante dos olhos de Deus? A gente sabe que o aparelho de televisão foi criado com o intuito de transmitir aquilo que o mundo ensina. Transmitir canais de televisão, canais de jornais, programas de televisão, novelas. Enfim, tudo aquilo que o mundo, de uma certa forma, derrama sobre o povo. Tudo aquilo que o mundo ensina para o povo. E a televisão foi criada com esse intuito de espalhar os vômitos de Satanás. Então, por isso, a televisão é um objeto anátema.
A televisão se fez um objeto abominável diante de Deus. E a diferença entre a televisão e o celular é que o celular nós usamos. Nós sabemos hoje que o celular é como se fosse um pequeno computador de bolso. E nós usamos o celular para fazer ligações, nós usamos o celular para falar, para se comunicar. Nós usamos o celular para várias coisas. O celular tem a tela sim, a gente pode também escolher aquilo que a gente assiste dentro do celular. Porém, a diferença entre um celular e a televisão é que um foi criado com intuito e o outro foi criado com outro intuito. Por que o celular não se fez abominável como a televisão? Eu vou contar o porquê. Porque a televisão ela foi feita com o propósito de doutrinar o mundo. O celular foi feito com o propósito de fazer com que as pessoas ficassem mais conectadas, se comunicassem umas com as outras, né? A tecnologia, é verdade, tem avançado, porém ainda não se fez um objeto abominável. A palavra do Senhor vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E o celular é um objeto que ainda convém a igreja usar, porque nós precisamos nos comunicar, nós precisamos falar uns com os outros. Porém, a televisão é um objeto que não convém. Eu vou falar por que não convém, porque, aleluia, para que, meu irmão, para que, minha irmã, você vai ter um objeto dentro da sua casa que vai te trazer maldição? Um objeto dentro da sua casa que vai servir como um portal de ilegalidade para a entrada de demônios? Ora, a palavra do Senhor diz que o homem espiritual discerne aquilo que é espiritual. O que eu falo agora não é para pessoas carnais, mas sim para pessoas espirituais que já tiveram o seu entendimento aberto pelo Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar também algumas visões que eu tive certa vez com a televisão, porque na minha casa tem uma televisão. Eu sou um crente, sou um jovem crente de 21 anos, e na minha casa eu sou o único servo de Deus, então não tem como eu tirar a televisão dentro do meu lar, porque quem colocou não fui eu, e a casa também não é minha. Porém, dentro do meu lar, dentro da casa onde eu convivo com os meus pais, tem uma televisão. E aquela televisão, por diversas vezes eu passava na frente daquela televisão e eu via demônios saindo de dentro daquela televisão. Então a televisão serve de portal no mundo espiritual para entrada de demônios dentro do seu lar. E muitas das vezes você não sabe o porquê que a sua casa está tendo tanta contenda, tanta divisão, tanta dissensão. Você não sabe o porquê dentro da sua casa as coisas ocorrem mal e você não sabe o porquê. Porque a televisão, ela é um portal de demônios. Eu já vi demônios de contenda sair de dentro da televisão. Já vi demônios da classe, né, das contendas sair de dentro da televisão e entrar dentro do meu lar. Já vi demônios de várias classes sair de dentro da televisão e entrar dentro do meu lar. Irmãos, então que venhamos vigiar com esse aparelho televisão. Ah, irmão, mas eu uso a televisão para assistir vídeos, louvores. Irmãos, eu quero dizer que até nisso o Senhor já me tinha mostrado uma visão, o Senhor já tinha me mostrado uma visão, e na visão eu via um demônio na frente da televisão que cuspia um líquido preto, gosmento, como se fosse esgoto também, nos olhos de quem assiste televisão. Então não tem como você ter visão espiritual se você assiste televisão. E a palavra do Senhor diz lá em Salmos 101, 3. Glórias a Deus, aleluias. A palavra diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Então, se você é um crente que quer ser espiritual, se você é um crente que quer ter visão espiritual, está sensível ao mundo espiritual, não tenha televisão. Peço aos irmãos que escutam esse vídeo, faça o teste. Tira a televisão do seu lar e você vai ver o peso que vai sair de dentro da sua casa. Amém? E eu venho aqui compartilhar essas experiências com os irmãos, amém? Desde já, eu compartilho essas experiências com os irmãos e me despeço com a paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém?